por este amável convite para essa conferência sobre a questão da clínica, das atualidades da clínica. E essa atualidade da clínica diz respeito ao... Isso diz respeito, ao mesmo tempo, à questão dos sintomas hoje, o que chamamos de sintomas psíquicos hoje. E é claro, é também a questão dos tratamentos. Porque, no fundo, se olharmos para os sintomas psíquicos, vemos também a sua relação com os tratamentos possíveis. E eu gostaria, imediatamente, de evocar uma questão que é muito frequentemente discutida com relação aos sintomas psicopatológicos, que é a questão da segregação. Uma vez que atualmente, nas mídias, nos jornais, o uso da psicopatologia, o uso da psicanálise, imediatamente será referida como formas de segregação, ou seja, vamos considerar ou considera-se de que se alguém tem determinado sintoma, o risco seria de uma segregação, ou a gente teria que diferenciar, evidentemente, os pontos de vista. Do ponto de vista da psicopatologia psicanalítica, o sintoma não deve, em nenhum caso, ser uma oportunidade ou um pretexto para uma segregação. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. E a ideia na psicopatologia psicanalítica, nós consideramos que a noção de normalidade não é uma noção que devemos escolher. Não existe normalidade. Essa é uma tese que foi sustentada, defendida há muito tempo pelo Georges Canguilhem, que era um filósofo francês que morreu no início dos anos 1940. Então, ele considera que não existe estrutura normal, entre aspas, e esse é um ponto muito importante. E determinados colegas da Suécia, aliás, fizeram uma ironia até descreverem uma síndrome de personalidade normopática. É uma pessoa que pretende ser totalmente, absolutamente normal e considera que é realmente o que há de mais grave. Mas isso, é claro, que é um pouco humorístico. Isso é um humor sueco. Então, eu acho que nós já temos que partir dessa noção. E o segundo ponto, já que eu acho que também há não especialistas entre nós, é que para nós o sintoma não é um caso público. Ou seja, o que nós chamamos de sintoma não é algo que vai permitir categorizar as pessoas. E por que, no limite até, por que é que não se pode permitir categorizar as pessoas? Porque o sintoma não é da ordem do visível. Não se trata de algo visível. Na maior parte do tempo, o diagnóstico só pode ser feito a partir de um raciocínio, portanto, hipotético-dedutivo, por recortes e desenvolvendo um raciocínio a partir de determinados pontos no discurso da pessoa, na vivência da pessoa, no que ela pode descrever dela própria. E supondo-se, também nós sempre supomos, que quando alguém fala de seus sintomas, ele não pode dizer a verdade, ou seja, nós supomos que existe necessariamente uma certa enganação no testemunho
sobre o sintoma. E essa enganação é levada em conta, aliás, na técnica psicanalítica. Vocês sabem que no seminário 11 de Lacan, ele explica que a transferência é um momento de enganação, portanto é preciso saber como se situar nesta enganação. Por que existe enganação? Não é porque os homens são perversos, não é? São ruins, maus, mas é porque quando se trata de falar do seu próprio sofrimento, da sua própria angústia, de seus pesadelos, trata-se de algo que não se pode falar tranquilamente. A pessoa não fala tranquilamente daquilo. A pessoa em determinado momento vai transformar as coisas, vai buscar apresentar essas coisas de uma maneira mais favorável. A pessoa não vai dizer tudo, a pessoa vai ficar preocupada com o que o outro vai entender. E no fundo, isso está ligado ao aspecto de ansiedade, que é evidentemente que está presente, e isso, o fato de que para a psicopatologia psicanalítica o sujeito, ele necessariamente é um mentiroso, isso é algo que se opõe à apresentação que encontramos nas mídias de massa, nas quais, na maior parte do tempo, entende-se os sintomas psicopatológicos a partir da noção de vítima. Ou seja, vamos dizer, no fundo, se você tem um sintoma psicopatológico, para que nós compreendamos bem do que é que se trata, vamos dizer que, na verdade, você é uma vítima. Ora, há muitas pessoas que têm sintomas psicopatológicos que não são vítimas em hipótese nenhuma. Mas é claro que para a imprensa gosta de ver as coisas em preto e branco, né? Então, a gente tem esse problema. A partir do momento em que se considera que a apresentação do sintoma será sempre um pouco enganadora, então nós também somos forçados a considerar que isso é implícito na psicanálise, tal como é exercida atualmente. Vamos dizer então, na realidade, sempre há várias apresentações do sintoma e um sujeito, de acordo com o momento em que ele fala, ele vai pelo menos dar duas apresentações. E essas duas apresentações correspondem ao que chamamos em psiquiatria de sintoma primário e sintoma secundário. Na maior parte do tempo, quando de uma primeira entrevista, a pessoa vai falar com você da maneira como ela pensa que você deseja ouvi-la. Ou seja, ela vai contar para você uma parte da história dela e talvez apresentando essa parte da história dela de uma maneira que ela supõe que para você vai ser mais fácil de entender. Então, vai haver uma transformação que vai fazer com que algumas pessoas, aliás, vão dizer, olha, uma pessoa que veio consultar comigo há algum tempo e que me disse, olha só, eu acho que eu sou um pouco autista, eu acho que eu vi lá na internet, eu olhei na internet e eu acho que eu sou autista. Bom, eu disse não. Bom, porque o resto do que ele me dizia não podia absolutamente ser de uma pessoa autista. Mas ele estava até satisfeito com o diagnóstico que ele tinha feito. Bom, esse é o sintoma secundário, quer dizer que vai ser uma categoria social
que vai parecer aceitável. E depois tem o sintema primário. O sintema primário já vai ser algo que vai ser muito mais difícil de confessar. Vai ser algo talvez que incomode a pessoa, vai ser muito mais pessoal. E tipicamente também vai ter uma relação com a sexualidade e talvez até com o que na sexualidade não seja muito fácil de contar. Na maior parte das vezes, a sexualidade não é uma coisa muito fácil de contar. E isso terá uma relação com o que chamamos de, tecnicamente, a estruturação do corpo. A maneira pela qual o corpo pode ser estruturado ou foi sendo estruturado. E isso faz com que, por exemplo, você vai poder diferenciar o que está do lado de fora e o que está no interior do corpo, do lado de dentro do corpo, e algumas pessoas não suportam, por exemplo, alguns barulhos, que algumas pessoas tenham a impressão de que tal coisa vai ser difícil de engolir, etc. Então, é algo que é mais de uma ordem de um mal-estar corporal, entre um mal-estar e uma insatisfação com algo que é difícil de contar para a pessoa. Então, trata-se de um campo que não pode ser tornado público. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Ao contrário, por exemplo, do que acontece na sociologia, em que as coisas são muito simples quando você pertence a um grupo social, na maior parte das vezes isso pode ser visto na maneira que você tem de se vestir ou pelo carro que você tem. No fundo, há relativamente pouca discussão de que você pertence a tal grupo social, ou talvez vai estar explícito na maneira pela qual você fala. Você sabe que na Inglaterra disse muitas vezes que você pode identificar a qual classe social ou onde essa pessoa mora em 5 segundos, ou escutando essa pessoa. Com um pouco de hábito, você já pode muito bem identificar isso. Já para a psicopatologia, não, isso não é possível, é algo que é muito secreto. Então, a gente não tem essa facilidade. E não queremos ter também essa facilidade. A gente não quer ter essa facilidade porque o que a gente quer, no fundo, é que essa variedade de vivências permaneça como algo íntimo. É claro que isso pode se tornar particularmente incômodo e pode até pode até virar dramático, mas como nós temos opções liberais, não é, democráticas, etc., e que também não há especificidade de comportamento, não é, com relação a uma estrutura psicopatológica. Vou dar um exemplo: um sujeito psicótico. Alguns se perguntam se um sujeito psicótico vai ser mais perigoso do que o outro, e percebemos que depende dos países. Por exemplo, se você for sueco, se você for psicótico, você vai ser mais perigoso do que um sueco não psicótico, porque talvez você vai ser mais violento, porque tradicionalmente um sueco é alguém que é raramente perigoso. Talvez no final de semana com um pouco de álcool a mais e tal, mas se não, não. Enquanto que se você pegar um sujeito americano nos Estados Unidos, os psicóticos norte-americanos são muito menos perigosos que os não psicóticos. Quer dizer que os não psicóticos, eles atiram de maneira bem mais eficaz e cientificamente matam muito mais. Esse é um exemplo só. Então, uma vez que temos essas
noção do que é um sintoma, que a gente vai dividir entre sintoma primário e sintoma secundário, o fato de que, no fundo, o verdadeiro sintoma é algo escondido. A questão é, em particular na situação atual, estamos sendo confrontados a toda sorte de discursos, particularmente, ao mesmo tempo, as diferentes ciências se interessam, evidentemente, por esses sintomas, particularmente as ciências biológicas, de maneira muito justificada, já que alguns sintomas podem ser melhorados com medicamentos e etc. Mas a questão é saber até que ponto esses diferentes campos podem dar conta desta sintomatologia. E com relação a isso, eu acho que é preciso considerar, eu acho que há um critério que é importante, é o que eu chamaria de princípio de adequação. Será que a explicação que está sendo proposta é adequada para aquele fenômeno? Até que ponto corresponde realmente ao que está sendo descrito? Então, no fundo, com relação a esses sintomas, o que é exigível para que haja uma certa adequação? Eu acho que a primeira coisa que é preciso pensar é que esses sintomas, na maior parte do tempo, das vezes, esses sintomas têm uma certa durabilidade, ou seja, isso corresponde ao que chamamos, em psicanálise, de fantasia fundamental. E eu vou voltar a falar sobre isso depois. Na maior parte das vezes, um sintoma não é algo que vem e que desaparece de repente. O sintoma tem toda uma história que é importante reconstituir. Essa história tem que ser reconstituída. O sintoma tem uma história e tem uma consistência para o sujeito. Ou seja, na maior parte das vezes, quando buscamos a diminuição do sintoma, às vezes ela é desejável, mas o desaparecimento do sintoma, curiosamente, muitas vezes, quando a pessoa tem a impressão de que seu sintoma está desaparecendo, em determinados casos, há algo de inaceitável no desaparecimento do sintoma, porque sempre há pontos em que o sintoma corresponde ao que pode chamar de idiosincrasia, ou seja, uma particularidade pessoal. Portanto, as teorias que dizem, bom, os sintomas a gente pode ficar livre deles, assim, de repente a gente vai se liberar totalmente do sintoma, não é uma visão muito realista. E com isso a gente tem estatísticas também, houve pesquisas e estatísticas a esse respeito, com sintomas a longo prazo, etc. Será que há alguma terapia que consegue ficar livre do sintoma? E a resposta é mais para não. Um desaparecimento total do sintoma não é uma coisa que acontece facilmente. Um outro ponto é o nexo entre o sintoma e a história familiar. Isso também é algo
quando a gente tenta saber como o sintoma aconteceu, etc., o próprio sujeito, na maior parte das vezes, vai colocá-lo com um nexo, com alguma relação familiar, com uma história familiar, com uma tradição. Portanto, vamos cair em algo que vai ter uma relação com o que se chama de antropologia ou sociologia, etc. E um outro ponto, que é a questão da estruturação do corpo, da qual eu falei um pouco, nós percebemos muitas vezes que o sintoma ele tem a ver ao mesmo tempo com o pensamento, mas também com uma vivência corporal. E essa vivência corporal, é claro que há diferentes formas de teorias do corpo vivido. Eu estou falando do corpo vivido, não estou falando do corpo biológico, eu estou falando da maneira pela qual o sujeito vive seu corpo. E vocês têm teorias, por exemplo, da motricidade, muito centrada com a questão da motricidade, de reflexos, etc. Mas nos interessamos, sobretudo, no campo psicanalítico, a questão que poderíamos chamar do gosto, ou seja, do que é ser agradável, do que é desagradável, o que provoca desgosto ou nojo, o que provoca horror, etc. E também a questão dos limites do corpo, ou seja, o que é que permite que a pessoa se sinta em casa em seu próprio corpo. Isso é uma questão que na psicopatologia é uma questão extremamente importante. Muitas pessoas têm a impressão de não estar em casa em seu próprio corpo. Elas têm a impressão de que seu próprio corpo lhes é estranho, lhes é inaceitável. Portanto, como aceitar seu próprio corpo e como fazer com que haja uma possessão de seu próprio corpo, não necessariamente. Isso não é necessariamente uma coisa fácil de se fazer. Então, cada um pode verificar todo dia de manhã a maneira pela qual as roupas até permitem que o corpo seja estruturado ou se estruture um corpo aceitável. Há também toda sorte de tratamentos corporais que alguns ou algumas também podemos falar. Também a questão da feminilidade, a questão da composição do corpo, que é algo extremamente importante, é também um corpo sob o olhar, a questão do olhar sobre o corpo, a questão do tipo de som também que vamos ouvir, que vamos desejar ouvir ou não, os odores, etc. Então, há todas essas proposições. Portanto, a gente tem que levar isso em conta necessariamente. Há necessariamente uma ligação entre corpo e sintoma, tal como nós vemos isso. Isso é um problema, por exemplo, das teorias atuais sobre o autismo, que supõe que o autismo seria pura e simplesmente um distúrbio intelectual. Isso parece assim, parece sedutor, de maneira externa, dizer, olha, o autista vai ter interesses limitados, vai ter dificuldade de entender interações sociais e tal. Isso é muito interessante, mas quando sabemos que numa proporção grande dos casos de autismo há também toda uma série de dificuldades corporais, inclusive de autonomia corporal, isso dá a ideia de que algumas teorias de autismo são insuficientes. Eu acho que isso é um ponto importante para nós, até porque há um nexo também entre a linguagem e o corpo. E esse nexo entre a linguagem e o corpo, essa ligação, é feita pelo que chamamos de discurso interno. Há muito tempo já há questões sobre trabalhos sobre essa questão, que também é uma questão na literatura. É um procedimento literário, um processo literário, mas
partir já desde manhã cedo, se a gente prestar atenção, cada um de nós se dá conta de que até se estamos sozinhos, há uma espécie de discurso que começa a ser feito, muitas vezes até música, que a gente, quando você pensa alguma coisa, chega para você uma melodia, vem para você uma melodia. E a gente até vê com as crianças muito facilmente, quando espontaneamente a criança começa a se expressar, ela vai cantar, elas têm assim, canções que chegam para elas. Então esse corpo também é estruturado por isso. Tem todo um campo que é ao mesmo tempo privado, secreto, mas ao qual pode haver também uma certa acessibilidade pela palavra, mas eu acho que é necessário também que não esqueçamos de que estamos num campo que é secreto. É um campo secreto e que em psicanálise a gente fala num sentido muito peculiar de enunciação, que não é a enunciação pública, mas é a enunciação secreta, que cada um vai falar para si próprio determinadas coisas. E no teatro, vocês sabem que temos essas formas de palavra. Normalmente a palavra que é falada para o público e ao ímpeto, é o que se diz para si mesmo, secretamente, que a pessoa fala para ela mesma. Tem uma cena, por exemplo, em que alguém diz: mas meu senhor, o que você fez é formidável, e aí ímpeto, o cara fala assim: nossa, que imbecil, algo assim, né? Mas então, há todo um campo que o sintoma vai ter algo disso também, algo de privado. Então, existe a questão da proximidade entre a teoria e o sintoma, e eu acho que a gente tem que ver que estamos diante de modelos que são atualmente muito contraditórios, e não é algo que eu lamento. Eu acho que a gente tem que levar em conta tudo que existe. Então eu vou lembrar simplesmente uma coisa com a qual nós nos confrontamos muito regularmente, é que primeiro nós temos a questão das estratégias industriais, já que vocês têm firmas, não é? Tem lobbies que buscam vender tal ou tal produto, ou oferece tal ou tal teoria. Por exemplo, eu me lembro quando o remédio Prozac foi lançado no início dos anos 1990, essa firma, a farmacêutica que lançou o Prozac, ela tinha comprado, se eu posso dizer assim, alguns jornalistas norte-americanos que todos deveriam, no mesmo dia, publicar um artigo elogioso, dizendo: nossa, esse medicamento é formidável, e que todo mundo esteja de acordo na televisão, e que os testemunhos, que as estrelas de Hollywood, nossa, desde que eu estou tomando Prozac, tudo está às mil maravilhas. Enfim, eu estou ganhando muito mais dinheiro graças a esse produto e tal. Então nós temos naturalmente a publicidade e essas práticas industriais que nós não temos que criticar, né? Isso é normal, é um comércio, o comércio é assim mesmo. Mas eu não acho que nós possamos reduzir tudo do sintoma a
isso, porque nós sabemos muito bem que em determinados casos o Prozac não melhora todos os estados depressivos. Em segundo lugar, há um outro ponto de vista muito diferente, que é o do risco. Ou seja, o risco de que as seguradoras, por exemplo, têm o discurso sobre o fato de que tal sintoma vai poder provocar tal risco e que isso vai custar tanto dinheiro. Por exemplo, determinada pessoa, se determinada pessoa bebe álcool, por exemplo, ou toma tal remédio, então vai ter mais acidentes, isso vai custar mais, etc. E aí temos todo um cálculo que é muito interessante, e do ponto de vista das políticas de saúde das seguradoras, mas o problema é que isso não vai diferenciar os diferentes tipos de sintomas, isso não vai ser muito específico. Isso é um discurso que tem lá sua legitimidade, mas não é um discurso muito próximo da especificidade do sintoma. Em medicina, nós temos, é claro, o que chamamos de evidence-based medicine, com estudos sobre a eficácia potencial a partir de estudos randômicos e de técnicas manualizadas, portanto é algo também que existe e que tem seu interesse. E a partir disso também houve tentativas de avaliar diferentes tipos de psicoterapias, a condição de que elas sejam colocadas com uma descrição bem estrita, o que não é o caso de todas as terapias, pelo menos das psicoterapias. Depois, há concepções sociológicas. A sociologia, é claro que é muito importante, porque nós vimos que o sintoma sempre tinha uma relação com a esfera familiar e, portanto, a esfera familiar, ela mesma vai necessariamente ser estruturada de maneira sociológica, muito específica. Ao mesmo tempo, nos trabalhos sociológicos sobre a psicopatologia, na maior parte das vezes, é verdade que é um campo relativamente distanciado da especificidade íntima do sintoma, porque no fundo ela só se interessa bem longe pela questão da intimidade. Ela pode até se interessar por diferentes traços que vão ser coletivos, ela pode considerar que determinados traços vão ser públicos e em outros momentos serão íntimos, mas o íntimo em permanência não é um objeto sociológico aceitável, já que em determinado momento isso vai escapar do olhar sociológico. Existe também toda uma reflexão sobre a questão da segregação, que é muito importante e foi favorecida pelos trabalhos de Michel Foucault. É claro que isso é algo que temos que levar em consideração, mas isso não vai ser particular ao sintoma psicopatológico. Com relação à sociologia médica, o que chamamos também de teoria institucional, ou seja, a questão de grande paradigma que estrutura o pensamento psiquiátrico, dizendo, eu estou pensando aqui nos trabalhos de Jane Goldstein, por exemplo, sobre a noção de degeneração, que estuda o papel institucional de um conceito
a maneira pela qual uma escola de pensamento vai ser estruturada em torno de um conceito por motivos institucionais. Isso é claro que é uma reflexão, é um tipo de reflexão interessante, mas que é extrínseca à psicopatologia ela própria. Com relação aos trabalhos biológicos, é claro que já faz muito tempo que há discussões para saber até que ponto os distúrbios psicopatológicos têm uma base biológica, qual que é essa base, e nós temos uma série de hipóteses que dizem respeito a cada um dos sintomas psicopatológicos. E o que é notável nesse campo é a variedade dessas teorias. A variedade dessas teorias, por exemplo, para a depressão, a teoria, por exemplo, com relação à serotonina, que diz respeito ao Prozac, a gente percebeu que era um medicamento que freava a absorção da serotonina, e aí a gente pensou, nossa, se um sujeito deprimido é alguém que absorve muito facilmente a serotonina, então talvez esses mecanismos simples vai provocar essa depressão, mas a gente não pensa mais assim, e a gente não pensa mais assim por causa de algo que não é muito surpreendente, porque sabemos que em matéria biológica, no que diz respeito aos mecanismos psíquicos, os diferentes mecanismos de regulação, todos estão associados entre si. Quer dizer que é impossível, por exemplo, vocês vão dizer, há uma numerologia, sabemos que se há uma lesão em determinado lugar vai provocar, isso vão ser coisas muito isoladas em nível motor ou sensorial. Mas quando se trata de um sintoma psíquico complexo, nós percebemos que há, é claro, dois sistemas nervosos. Dois sistemas nervosos que são associados, e não há um só sistema. Há um sistema endócrino que é muito facilmente associável a esses dois sistemas nervosos, e há o sistema endocrinológico e genético também, e nós temos muita dificuldade de separar todos eles. E parece que, com relação aos problemas psíquicos, seria necessário ter uma teoria que conseguisse juntar isso tudo, e isso é muita coisa para juntar. Com relação também às representações mentais, sabemos que a imagem cerebral, os exames de imagem cerebral conseguem mostrar uma coisa relativamente simples quando se trata de representação motora. Vocês sabem que a gente consegue fazer milagres fazendo com que, com a ajuda de imagens do cérebro, a gente pode ligar numa máquina que pode fazer um movimento que é o mesmo movimento que a gente faria com o braço. Mas o movimento, no fundo, é algo relativamente simples. Se, pelo contrário, é uma representação angustiante, aí vai ser muito mais complicado e vai mobilizar muito mais zonas do cérebro. Enquanto a zona motora, na verdade, é só um pedacinho no cérebro e o resto não está concernido por aquilo. Então temos esse problema de complexidade que existe, e eu acho que é necessário reconhecer isso. Isso faz com que, no fundo, no campo da psicologia, ele mantém seus direitos para
evocar essas questões. Portanto, esses trabalhos neurológicos são interessantes, mas por causa de uma falta de modularidade, se eu posso falar assim, essa falta de modularidade que faz com que não há modularidade na orientação psíquica. No que nos diz respeito, então isso é algo que temos também que levar em conta as determinações culturais e religiosas. É claro que é difícil entender tal ou tal sintoma. Por exemplo, estou pensando nos sintomas de personalidade múltipla. Nos Estados Unidos, houve uma epidemia de personalidades múltiplas a partir de 1970, que se terminou nos anos 90. Nos Estados Unidos, por causa de uma proibição feita pelos tribunais, já que a personalidade múltipla consistia em que alguém se apresentasse dizendo: olha, em determinada hora eu tenho tal personalidade, em outra hora eu tenho outra personalidade, e isso interessou muitas pessoas. Foram criados serviços hospitalares para cuidar especificamente dessas pessoas. Constatou-se também que os sintomas não desapareciam de fato e que os terapeutas formados com isso provocavam também outras personalidades. Havia, digamos, alguns interesses comerciais presentes ali, mas que não agradaram a todo mundo, particularmente aos juízes, já que os juízes viam chegar diante dos tribunais pessoas acusadas de um crime, mas que diziam: olha, é tal personalidade que fez isso, não é a que você está vendo aqui diante de você. Então o juiz diz: olha, não, eu não quero saber quantas personalidades você tem, isso não me interessa, você vai preso e aí a gente vai ver se a gente vai te executar ou não, mas enfim, talvez isso vai poder ser levado em consideração para diminuir sua pena, mas por enquanto é você mesmo que vai preso, é o seu corpo que está preso. Então, isso só é compreensível em determinados tipos de cultura, particularmente protestantes, que são culturas bem peculiares. Temos também um problema de classificação atualmente. Por quê? Porque nossos colegas norte-americanos, que têm um grande sentido de responsabilidade, decidiram que eles é que iam tomar o poder com relação à psiquiatria mundial e que eles queriam uma classificação que eles chamaram de operacional. O termo operacional é extremamente simpático. Ele é muito presente na engenharia, por exemplo, na aeronáutica, etc. É algo que a gente quer ter certeza, não é? De uma eficácia, que tudo seja muito bem preparado, mas o problema é que nem todo mundo tinha as mesmas categorias clínicas e eles ficavam muito preocupados para que todo mundo falasse mais ou menos a mesma língua. Era uma preocupação muito interessante, só que eles só ficaram com sintoma, eles só aceitaram como sintoma um sinal visível e um sinal visível presente durante determinado tempo. Com isso, se o seu sintoma não for visível, então você não entrava na estratégia operacional. E isso faz com que todo mundo, enfim, você pode fazer a tentativa, né, na internet, usando essa classificação do DSM,
E todo mundo pode verificar que, se usarmos isso, vamos encontrar 3 ou 4 doenças mentais no final. E isso é meio complicado, é um pouco difícil. Normalmente a gente deve ter uma só, né? Ou 2 até, mas 4 ou 5 doenças mentais é meio complicado. Então, estamos aí numa situação internacional um pouco difícil, e isso está ligado ao fato de que há essa noção pragmática que é necessário algo que seja imediatamente verificável, e nós temos algumas dificuldades com isso. Agora eu quero falar talvez de 2 pontos. Eu acho que alguns de vocês estão informados da psicanálise e talvez eu vou dar algumas indicações sobre as direções atuais disso tudo, mas eu vou falar da questão das novas formas de sintomas, porque é um pouco a especialidade do laboratório no qual estou trabalhando. Nós nos interessamos em tentar compreender por que em determinados momentos aparece algum tipo de sintoma que parece ser desconhecido, porque há espécies de variações em como entender o que chamamos de epidemias, já que constatamos que houve uma série de epidemias que já estudamos especificamente essas epidemias, e eu vou falar algumas palavras sobre isso, mas também é o fato de que as novas tecnologias vão provocar novos sintomas. Isso é certo. Há formas novas que vão aparecer, que estão ligadas a questões de distribuição cultural e também questões de acesso a novas tecnologias. Temos então que considerar 2 casos de figura, e eu acho que nós temos o fato de que eu acho que qualquer grupo humano vai poder facilitar o aparecimento de novos sintomas, e eu gostaria de dar um exemplo, que é o exemplo da cidade de Halifax, no Canadá, onde apareceu nessa cidade, estão descrevendo há uns 10 anos, um sintoma bem curioso, que está bem presente nessa cidade, mais do que nas outras, mas que foi se espalhando também no mundo anglo-saxônico mais facilmente, que é uma intolerância ao perfume. Isso é algo extremamente curioso. Uma intolerância ao perfume. Eu ouvi alguma coisa sobre isso, mas nessa cidade, os perfumes são proibidos nessa cidade. E há também clínicas especializadas que tentam tratar essa sensibilidade extrema ao perfume. Vocês sabem que há uma tendência atualmente aqui a fazer sabão que não tem cheiro. É uma tendência que está se espalhando. E vocês têm até pessoas que dizem, mas
Tem alguém aí que em determinado momento teve que se lavar com sabão que devia ter um cheiro, porque isso aí se torna algo, é uma espécie de hipersensibilidade extrema. Isso se torna fobia, uma fobia com relação a esses perfumes. É um fenômeno relativamente localizado, mas que está tendendo a se espalhar. Há um campo em que isso já se espalhou, até por razões bem justificadas, que é o campo do Menkina. As jovens pessoas que são manequins, manequins, e uma das minhas filhas que já trabalhou nesse campo de trabalho lá no Japão, e ela me explicou que explicaram para ela que ela não podia usar perfume de modo nenhum, porque muitas vezes houve uma espécie de rivalidade entre as mulheres, e a gente já não conseguia mais saber o que estava acontecendo, mas tinha tanto perfume misturado que aquilo ali se tornava um pouco incômodo. Então havia uma espécie de rivalidade de feminilidades, né? E ali naquele caso era inevitável, né? Era algo que se tornava, que em determinado momento tinha que ser proibido mesmo. Mas a patologia, a hipersensibilidade é algo que é limitada a determinadas zonas culturais, que coincidem também com uma tradição puritana, na qual o uso de perfumes é habitualmente muito limitado. Podemos comparar, eu acho que o uso, as reflexões sobre os perfumes, vocês têm em Paris toda uma tradição de perfume que habitualmente tem pelo menos 2 ou 3 perfumes de base, com toda uma teoria sobre um perfume profundo e um perfume mais regressivo, que está ligado também à reflexão sobre o vinho, diferentes tonalidades do vinho. Isso aí é algo que em alguns campos culturais é incompreensível, totalmente incompreensível, é algo. E vocês têm alguns países nos quais os perfumes têm um determinado poder. E há toda uma discussão bem complexa sobre isso, que vai fazer com que de fato tenhamos, enfim, essa forma é relativamente isolada. Então mereceria, eu não conheço estudo sistemático sobre isso, mas há outros fenômenos que são estranhos também. Por exemplo, as abduções pelos extraterrestres. 2% da população dos Estados Unidos se queixa de já ter sido abduzido por extraterrestres. O que certamente é bem incômodo, né? Mas a gente tem que entender também é que ser abduzido por extraterrestres pode parecer uma coisa estranha, mas isso corresponde também a uma leitura tradicional do Apocalipse de São João, em que em determinado momento, quando do Armagedon, os justos vão ser abduzidos, e a interpretação recente disso é que são os extraterrestres e os discos voadores que vão vir abduzir essas pessoas. Então existe aí algo de religioso que está sendo desenhado. Talvez isso explique também que a maioria das pessoas abduzidas pelos extraterrestres estão nos Estados Unidos, ou que voltaram, né, pelo menos. Talvez aqueles que foram abduzidos e que não voltaram, que a gente não sabe onde estão, mas realmente foi descrito isso.
as personalidades múltiplas, que foram proibidas pelos tribunais americanos, porque era uma maneira de não aceitar sua própria responsabilidade criminal. Os distúrbios da atenção e a hiperatividade também são um fenômeno que se acentuou muito fortemente a partir dos anos 70 e com a criação de toda uma sintomatologia. O autismo, eu não digo que o autismo não existe, é claro que existem casos descritos por Kanner que correspondiam realmente a uma síndrome que parecia ter uma certa unidade, mas o termo foi muito alargado a tal ponto que acabou por se parecer a noção de melancolia no século XIX, em que todo mundo, enfim, se você não fosse um pouco melancólico, então você não era uma pessoa interessante, né? Ou então, a saudade, não é? No campo português, enfim, todas as almas, elas têm que ter esse sentimento de melancolia, né? Então a gente ainda não chegou nesse ponto com o autismo, não. Mas há uma espécie de alargamento do conceito. Então temos também os problemas estatísticos terríveis, porque o número de casos de autismo nos Estados Unidos foi multiplicado por 10 mil, o que é uma coisa enorme. Isso vai se tornar, é claro, algo argumentado pelos políticos. Agora, estamos falando de formas, de sintomas que se multiplicaram. Há também tudo o que podemos observar atualmente, que está ligado às novas tecnologias muito diretamente, ou seja, o uso das redes sociais, portanto que seja Facebook ou Twitter, etc, enfim, agora já tem uma quantidade enorme de redes sociais. Eu acho que tem pelo menos 3 campos nos quais há uma mudança de sintomas que fica evidente que, por um lado, é o que podemos chamar de novas adições ou novos vícios. Ou seja, vemos pessoas que ficam absorvidas o tempo todo em mensagens diversas, não é? E sofrem uma espécie de falta quando perdem o aparelho. E há também uma síndrome adolescente que foi descrita no Japão. Os adolescentes que ficam fechados no quarto, ali na frente do computador, e ficam ali o tempo todo absorvidos no computador. Isso é um ponto, é um aspecto viciante, né? Os jogos também, que vão se acrescentar ao que chamamos de adição ou de vício, que são bem categorizados pelo Goodman, depois dos trabalhos de Fennikel, etc. Há também um outro aspecto que é a perda de limites, ou seja, a partir do momento em que tudo se torna mensagem, todos os objetos vão trazer mensagens, não vão ser simplesmente objetos inertes, mas serão objetos que comunicam entre si,
que se impõe a cada um. Se você vai no Google Earth, por exemplo, você tem a publicidade, venha tomar café aqui ou venha comprar isso ali, etc. Nós temos a impressão de que os limites, e voltando a essa questão dos limites do corpo, porque esse é um ponto muito importante na maneira pela qual nós entendemos os sintomas no campo psicanalítico, no fundo é como cada sujeito se estrutura os seus limites, Como é que ele vê seu corpo com relação ao ambiente em que ele vive. Isso é também retomado pela fenomenologia. E o fato de que há mensagens em todos os lugares e que nós já não conseguimos ter objetos inertes mais. Os objetos inertes já não existem mais. Há também o que eu chamo de neo-enunciações, ou seja, vocês têm cada vez mais mensagens que chegam para você e cada vez que você chega em algum lugar, a gente quer saber, as pessoas querem saber quantas mensagens. Será que a gente pode mandar publicidade além do que você já recebe? Então, há essa questão de mensagem, é isso mesmo, mensagem que é endereçada a você e que também tem algo patológico, porque é preciso saber que a paranoia, por exemplo, caracteriza-se pelo fato de que o sujeito se sente visado. Ele tem a impressão de que há mensagens o tempo todo chegando para ele. Então, necessariamente, é algo que vai provocar uma patologia que vai ser aumentada, e eu acho que é bom. Agora, o problema da psicopatologia psicanalítica não é simplesmente constatar que há tal ou tal dificuldade ou tal novo vício, mas é tentar fazer uma seriação dos problemas. Por exemplo, um dos doutorandos que trabalham com essa nova tecnologia, com essas novas tecnologias, particularmente com a questão das patologias de telas, a gente percebe que, na verdade, há casos diferentes. Ou seja, para alguns sujeitos, o uso da tela tem a ver com a questão de saber se eles vão receber mensagens de amigos. E há toda uma série de intrigas com os amigos, um disse isso, outro disse aquilo, aí houve uma traição, houve uma decepção, etc. Então, no fundo, toda sorte de coisas que antes já existiam antes da tela e que vão continuar a existir depois das telas. E há casos diferentes nos quais os sujeitos estão absorvidos na tela, então a tela se torna uma parte dele mesmo. E os limites do seu corpo estão ali tomados pelo aparelho. Então a gente está numa configuração bem psicótica que faz com que haja um campo completamente diferente. Agora, sobre a questão de saber se as modificações dessas novas tecnologias vão modificar as práticas, eu acho que a resposta é sim e não. Ou seja, eu vejo alguns colegas fazendo terapias com crianças que usam muito facilmente as telas, mas vocês sabem que há duas sortes de terapia, né? Vocês têm terapias com programa, nas quais o programa é pré-fixado e há algumas etapas, alguns exercícios a serem feitos com pequenas variações, mas existe lá aquele programa e então nesse momento a tela vai poder ser usada. E o exercício pode até ser feito em casa
E as terapias psicanalíticas, outras, se apresentam como 100 programas. Então, aí, pelo contrário, insiste-se sobre o fato de que o programa já está no sujeito e a questão é conseguir encontrar o programa que está dentro do sujeito. Então, não se trata de impor um programa externo, mas de saber qual é o seu programa secreto. Portanto, isso vai poder ser usado da mesma forma que o desenho da criança. O desenho é muito usado nas terapias, nas ludoterapias, né? Então, eu acho que isso é algo que vai continuar. E que usa também a questão da focalização sobre o sintoma, que é uma particularidade da psicanálise lacaniana. Insiste-se sobre o fato de que no sintoma há algo que está a mais, e o sujeito vai buscar uma espécie de redução do sintoma. E a modificação do sintoma vai ser com relação ao que vai parecer excessivo, mas ao mesmo tempo no sintoma há algo que é absolutamente específico da pessoa e que não somente a pessoa não vai poder se separar do que é específico dela, mas se quisermos separar a pessoa disso, a coisa vai terminar mal. E é a questão do que chamamos de reação terapêutica negativa. E é um pouco a moral que podemos tirar dessas reflexões sobre o que acontece quando uma terapia não dá certo. Essa é uma questão clínica clássica que existe em todas as formas de terapia, inclusive medicamentosas. O que é que faz com que não deu certo? Um dos motivos pelos quais as coisas podem não dar certo é que queremos forçar o sujeito a abandonar a sua peculiaridade e, pelo contrário, o que é cada vez mais proposto é usar tais aspectos dos sintomas e ver de que forma a gente pode ver de maneira diferente tal aspecto da escrita daquele sintoma, porque a gente vê o sintoma como sendo uma forma de escrita, em geral secreta, da pessoa, e que vai retomar alguns elementos externos, que vai mexer, mas preservando, que vai mudar, mas vai preservar uma parte desses aspectos no que eles podem ter de criativos. Eu vou parar por aqui, eu agradeço muito a vocês, então eu aguardo com prazer as suas perguntas.